Olá, amigo, amiga. Se você me permite, vou chamá-lo de amigo, amiga. Eu acho que é um caminho. A palavra amigo, amiga, parece que dá uma conexão muito maior. Parece que, de certa forma, vai nos tornando próximos um do outro. E essa é a grande verdade. Nós estamos próximos, nós estamos ligados por uma força muito grande. Eu acredito nisso, eu confio nisso, que você está me ouvindo nesse momento, você está acompanhando nesse momento, porque existe uma força maior nos unindo, existe uma força maior unindo o mundo, e é por isso que eu te peço também que nos ajude nesse processo, para que nós realmente consigamos desenvolver o canal. Estou te fazendo um pedido mesmo, né? Um pedido que compartilhe, que divulgue, que se inscreva no canal, que apresente, coloque suas dúvidas, coloque suas observações. Pode ter certeza que tudo isso vai ser visto agora, nesse momento, né? Que o nosso canal é pequenininho, mas vai ser visto lá na frente também, quando o canal for grande, porque na verdade o que nós desejamos fazer é uma grande comunhão em busca de um mundo melhor. Acredito nisso, sei que você acredita nisso também, e sei que nós conseguimos construir esse mundo melhor. Hoje nós fechamos então o ciclo de Raja Yoga, né, esse quarto ciclo, que é Pranayama, e nós vamos falar um pouquinho de algo que realmente flui através da nossa respiração e mobiliza todo o nosso ser. Você já deve ter ouvido falar da palavra mantra. Até porque hoje ela não é mais usada só pelos místicos, ela é usada até em linguagem financeira, né? As pessoas usam a palavra mantra, né? E o encantamento, que na verdade mantra e encantamento é algo que está muito ligado, e nós vemos a palavra encantamento muito nessas histórias, como por exemplo nos épicos Mahabharata e Ramayana. E o encantamento, ele mostra a transformação, ele mostra a grandeza do mundo maior. Ele nos tira da mediocridade, ele nos tira daqueles pontinhos pequenos que às vezes nós ficamos presos. Então me acompanhe. Ele, o Verbo, no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe seria possível. A vida estava com ele e esta era a luz dos homens. Esta é a poética abertura do Evangelho segundo João, que nos fala da criação do universo através do verbo, de um som, de um pensamento, de uma força mental, enfim, algo que vai muito além da nossa compreensão matemática, da nossa compreensão física atual. E vai além porque ele transmite uma ideia, o poder de uma ideia. Então, registre isso, guarde isso, o poder que tem uma ideia, porque é exatamente isso que nós vamos falar e é exatamente isso que vai mudar a nossa vida. Bom, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do poder que tem as afirmações positivas, aquelas do tipo eu me perdoo, eu sou capaz, enfim, afirmações que você faz, que você deposita em você mesmo e que o próprio som, ou seja, o próprio mantra, desperta uma força dentro de você. Ou aquela ideia passada na Bíblia do Verbo Divino. O Verbo Divino como o som que criou o universo. A vibração, vamos entender som de uma maneira mais ampla como vibração
que criou o universo. Porque quando a gente fala em mantra também, né, a palavra mantra, ela é muito ampla e nos dá a ideia, a palavra mantra ou a ideia do mantra, de uma vibração. Porque o som, na verdade, nada mais é ou é uma vibração. Me acompanhe então. O som, diferente da luz, é uma energia mecânica, ok? A luz, como a gente estava falando na nossa aula passada, né? A luz, essa energia que produz tudo é uma energia eletromagnética. O som, diferente disso, é uma energia mecânica. Sendo uma energia mecânica, agora nós vamos falar um pouco de física, né? Sendo uma energia mecânica, o som, dizem os cientistas, né, os físicos, que o som não se propaga no espaço, no vácuo, ok? Então, por exemplo, aqueles sons que aparecem, por exemplo, no Star Wars, das naves fazendo aquele barulho enquanto se deslocam no espaço, no vácuo, aquilo lá é uma licença poética, porque, de fato, não existe. O som das naves não se propagaria no vácuo. Já a luz, diferentemente, a luz é capaz de se propagar no vácuo, ela é capaz de percorrer o vácuo. Mas para que eu estou falando tudo isso? Ou seja, falando a respeito dessas ideias da física, para que eu estou pegando esse caminho? Para a gente entender um pouco do que é esse verbo, do que é essa criação. Para que nós tivéssemos esse som, para que nós tivéssemos esse verbo, enfim, nós precisaríamos de um adensamento, ou seja, nós temos um universo primordial de energia eletromagnética, mas que não dá para ter essa propagação do tal do verbo, ou seja, a criação. A criação objetiva, o que nós vemos aqui, né, na verdade, um adensamento dessa energia eletromagnética. Então, aí voltamos na ideia do verbo divino, do som inicial, ou seja, existia uma força primordial e uma ideia. A ideia, para que ela ganhasse forma, ela precisava ser adensada, ou seja, no momento em que essa ideia é adensada, surge o som, surge a matéria, surge o universo que para nós, que estamos nessa condição física, para nós é um universo objetivo. Né? Fala Helena Blavatsky o contrário, né? Que o universo objetivo é o universo espiritual e o nosso é subjetivo. Agora, quando a gente olha pelo nosso ângulo aqui, né, de matéria, nós entendemos o universo espiritual como algo subjetivo e o nosso, parece palpável, né, como o objetivo. Espero que eu esteja sendo claro e não complicando a ideia. Mas para resumir bem, para dar a essência, né, nós queremos dizer o quê? Que o nosso universo, o verbo divino, o som, no fundo, é a materialização de uma ideia. Materialização de uma ideia. E esse também é um conceito bem interessante de mantra. O mantra é a materialização de uma ideia. Aí você pode me perguntar nesse momento, bom, onde o Jesus pretende chegar com isso? Eu pretendo chegar na seguinte conclusão. Se você quer criar alguma coisa, se você deseja alguma coisa, você tem que materializar a ideia, ok? Tem que materializar a ideia. Então, o mantra, muito mais do que só um encantamento sonoro, o mantra, na verdade, é o reforço, é a repetição, é a conscientização através de palavras, através de pensamentos, através de impulsos materiais de uma ideia que você tem. Ou seja, eu quero encontrar paz.
quando você começa a reforçar essa ideia, eu quero encontrar a paz, olha, eu estou a caminho da paz, eu estou buscando a paz, eu represento a paz, essa ideia repetida, essa ideia produzida aqui, ela é o mantra. Ela tem o poder, porque ela adensa a ideia não só em você, mas no reservatório cósmico. Quando você começa a falar, quando você começa a pensar, quando você começa persistentemente, sim, numa ideia, tudo começa a acontecer para materializar aquela ideia, é o que a gente chama de plasmar. Então, voltando lá nos conceitos iniciais, né, a sua ideia é luz, a sua ideia é uma força eletromagnética, só que o seu som é uma energia mecânica. O seu falar, o seu pensar, o seu escrever é uma força mecânica, e é essa força mecânica que vai tirar a ideia do universo e vai transformá-la em algo palpável. Deliberadamente eu falei e indico aqui para você o Evangelho de João, é exatamente para trazer essa ideia do verbo. O verbo estava com Deus, mas o verbo está com você também. O verbo está conosco, porque nós somos Deus também. Então, o verbo é aquele que você constrói, tipo, hei de vencer, vou me curar. Quantas vezes você já viu pessoas com uma sugestão tão grande, tão fortemente sugestionadas, que eliminaram um câncer, que uma pessoa desenganada que de repente volta e não tem mais nada, remido de um câncer, de um tumor. Por quê? É o verbo. Esse é o verbo, e o verbo está com você, o verbo está comigo, o verbo está conosco. Quando nós lemos livros como, por exemplo, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, aliás, toda a obra de Napoleão Hill gira em torno exatamente disso, dessa força de mente que nós temos, dessa força de fixar, de focar uma ideia. A mesma coisa quando a gente vai lá para a cultura védica, quando a gente vai lá no Mahabharata, por exemplo, Arjuna, discípulo de Krishna, era um grande guerreiro, era um poderoso guerreiro. Ele era o fiel da balança na vitória que seria realizada dos Pandavas, os irmãos e os aliados de Arjuna, e os Kurus, os inimigos. Essa vitória, o fiel da balança era Arjuna. E Arjuna, quando ele ia atirar, por exemplo, né, ele atirava com arco e flecha, ele simplesmente ignorava todo o universo. Ele dizia o seguinte: a única coisa que eu vejo é o alvo. A única coisa que eu vejo é aquele ponto. E ele acertava no alvo sempre. Então, fica aí uma lição, fica aí uma sugestão de literatura, inclusive, que pode nos ajudar nesse momento, que é esse trabalho mesmo de Napoleão Hill e outros tantos, né? Eu cito Napoleão Hill porque é um clássico mesmo, né? E que está muito ligado a essa ideia do pensamento como potência realizadora e do falar, do verbalizar, do escrever como mecânica para essa realização. Muito bem, então vamos lá, vamos transformar a nossa vida, vamos transformar o que nos cerca para que aquilo que nós desejamos seja aquilo que nós vamos construir. Boa meditação, boa jornada para nós e até a próxima. Namastê.